Oh, me perdoa, dessa vez eu acho que não tem jeito. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto, e nessa oportunidade aqui dentro do quadro Estudando Junto, onde nós vamos estar aqui considerando, na verdade, tomando conhecimento do conteúdo da lição número 7, a promessa de um novo coração. Deixa eu só acertar aqui a situação. Então vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade em que o Senhor nos concede. Estamos aqui conhecendo mais um novo conteúdo da lição número 7, ó Pai, a promessa de um novo coração, lição essa que será ministrada em sala de aula no próximo domingo. Sei com cada um de nós que aqui vamos tomar conhecimento desse conteúdo. Fala, Senhor, nossos corações. É o que nós, Senhor, te pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. A promessa de um novo coração. Observe que esta promessa, certo é que muitos, como foi feita ali através dos profetas, não alcançaram esse tempo. Mas hoje, há muitos que alcançam essa promessa, tem que morrer antes que a promessa se cumpra. Essa aqui é uma delas, né? Essa promessa para esse tempo, muitos receberão, a nosso exemplo, a todos quanto crê no Senhor Jesus, um novo coração. Então, logo, todos que crerem no Senhor Jesus passarão a receber esta promessa em vida. Amém? Então, vou aqui abrir o PowerPoint. O textuário diz: Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Observe que tem darei, porei, tirarei e darei novamente. Observe que são 4 pronúncias, 4 imperativos, unicamente de procedência divina. Essa promessa, ela acaba por trazer a realidade de que esse agir, ele é único de Deus. Como diz a carta de Paulo aos Efésios. Esse texto comprova o que Paulo fala em Efésios. Que nós estávamos mortos em nossos pecados e que ele, pelo seu riquíssimo amor e por sua muita misericórdia, nos ressuscitou, nos vivificou. O ato dessa vivificação é justamente a questão do cumprimento dessa promessa que começou e teve seu início ali, num Pentecostes. Ali foram os primeiros frutos, desta promessa, e agora, até hoje, e vai se seguir, enquanto a igreja não for arrebatada, essa promessa se cumprir
na vida de todos quanto vão crer no Senhor Jesus Cristo. E esse crer no Senhor Jesus Cristo faz parte de uma fé que é dada por Deus, não é por a obra nem por qualquer mérito humano. Verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Aqui mostra uma realidade em que não há antagonismo. E um salvo em Cristo tem um coração novo. Então, logo, esse coração, ele tem desejo de Deus. Ele tem desejo não só da presença de Deus, mas também de viver a vontade de Deus. Correspondente a tudo, né, ou a todos os aspectos da nossa vida em que Deus requer de cada um de nós. Então, isso é tudo fruto e origem deste novo coração. Leitura bíblica em classe, Romanos 2, 25 a 29, Jeremias 30, 31 e 34. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Depois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é o exteriormente da carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens. Olha só, mas de Deus. Aqui fala de que não é eu falar e dizer, declarar que eu sou crente. Não é eu declarar que tive um encontro com o Senhor Jesus, simplesmente. Não é o aspecto exterior, né, da aparência que vai trazer a minha identificação como um crente na pessoa bendita do Senhor Jesus e ter este novo coração. É somente as minhas atitudes, o fruto, é que vai corresponder à realidade, né, de que eu fui circuncidado no meu interior pelo Espírito Santo do Senhor. Ele veio, como diz Paulo, e selou o nosso coração, e a partir daí passamos a ser propriedade de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Jeremias 31, eis que dias vem, diz o Senhor, que farei um concerto novo, olha só, com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram, olha só, o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei à casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. E não ensinará alguém, olha só, mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Por isso que é um coração novo. Deus, ele vai perdoar todos aqueles que chegam em arrependimento e quebrantamento diante do Senhor e pela fé na obra vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Essa pessoa, este irmão, passa a receber, né, um coração novo, passa a receber o Espírito Santo. Então, logo, esse é o novo concerto, cujo louvor, como diz o texto de Paulo, é somente de Deus. Porque Deus continuou a tomar em uma iniciativa. Quantas não são as vezes que vemos nas Escrituras
por conta do indivíduo ou por conta de uma nação. A exemplo de Israel, que caiu por diversas vezes. E diversas vezes Deus se propôs a levantar, enviando o profeta, readequando de novo Israel aos ditames da lei, né, como também da lei cerimonial. Ou seja, Deus fez isso várias e incontáveis vezes. E agora, mais uma vez, o Senhor faria isso, né? Ia restaurar, só que agora, esse novo concerto já não é só o judeu, não é só Judá, mas todos que creem no nome do Senhor Jesus, independente da nação que vive, da etnia, da nação em que vive, né? Vai ter parte nessa nova aliança, nesse novo concerto, que foi ali vindicado, né? E alicerçado no sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e louvor para todos sempre. Coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração, a guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Primeiro ponto, coração na perspectiva bíblica. Coração na Bíblia, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integridade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e também do nosso espírito. Segundo subponto, a circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, que atesta a nova aliança, já não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com Deus, o Pai. Terceiro subponto, o coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas. Observe aí, parando aqui, o que diz o texto, né, do nosso ensino, o conteúdo. Vou repetir aqui. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas, olha só, marca física, ritualística e externa. Mas teria a ver com o interior da pessoa. Com o interior da pessoa. Pois Deus escreveria a sua lei no coração. Poria a sua lei no interior da palavra de Israel. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez da letra.
Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra regeneradora promovida pela presença do seu Santo Espírito. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do homem. Segundo ponto, melhor dizendo, o coração de quem está em Deus, um coração inclinado a Deus. Por isso que foi dito que não há antagonismo. Coração novo não vai ter mais qualquer pacto com o pecado, qualquer desejo com o pecado, mas sim em fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela passa, vou melhorar aqui, tá? Quem está no meu canal há muito tempo conhece essa questão de receber a Cristo, né? Quando uma pessoa crê em Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus. Então, vou voltar aqui novamente. Observe bem. Aqui nós estamos lendo conteúdo da revista. Vamos tratar com a Bíblia. No novo, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, ali já tem uma ação do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, ele disse, ele afirmou a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Tomando aqui a figura de Nicodemos, ele era um doutor da lei. Ele era um príncipe dos fariseus. Ele tinha o conhecimento das Escrituras. Pelo agir de Deus, já na vida de Nicodemos, ou curiosidade a princípio, ele foi procurar Jesus à noite. E diante dessa procura, o Senhor Jesus trouxe ele ao centro da revelação com respeito a essa promessa. Porque o que nós estamos tratando aqui, quando nós vamos para João, vamos voltar ali, vamos para a Bíblia. Quando vamos para João, capítulo 3, vai ter um momento dessa conversa que Jesus vai fazer a seguinte questão, Olha aqui o que ele diz no versículo 10. Versículo 5, ele diz: necessário vos é nascer de novo. Aí quando chega aqui em João, capítulo 3, 10, olha o que Jesus diz para Nicodemo. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, doutor, conhecedor das Escrituras, e não entende estas coisas. Porque o Senhor Jesus, quando fez essa pergunta para Nicodemos, ele estava se referindo a esta duas leituras que nós fizemos aqui, a primeira, melhor dizendo, a leitura de Jeremias, a leitura também que está lá em Ezequiel, do novo concerto, de um novo coração. Então, Nicodemos, era para estar conhecendo e entendendo quando Jesus falou que necessário vos é nascer de novo. Teria que levar Nicodemos teria que estar indo, né, pelo conhecimento que tinha da Escritura, e entender que ali estava se confirmando já a aliança que Deus tinha proposto que ele faria. Eu farei, eu tirarei o coração de pedra, eu porei e eu darei. Como nós vimos lá na leitura bíblica do texto de Jeremias, onde 4 vezes Deus diz que tudo é Ele que faz. Então aqui, voltando agora para a leitura, voltando aqui, quando uma pessoa, por isso que eu disse que não recebe, porque esse negócio de aceitar Jesus
A pessoa vai lá, aí já dizem, oram como se ele já tivesse com o Espírito Santo. Como já tivesse recebido o Espírito Santo. Abrindo parênteses, não duvido e não deixo de crer nessa possibilidade que aquele irmão, quando foi para frente, imbuído deste convite, ele já tenha tido um novo nascimento. Ser impulsionado e passou ali a crer na pregação que foi pregada. Porém, na maioria, isso não acontece. Por quê? Porque o novo nascimento é uma obra de Deus. Deus falou assim, ó, eu porei. Quando Deus faz isso, observe que é Deus que faz, não é o homem que faz, chamando para a pessoa. E ainda falar que naquela hora, depois daquela oração, aquela pessoa passou a ser irmão, aquela pessoa passou a ter a sua salvação, seu nome escrito na vida, aonde nas escrituras está dito isso. Que essa prerrogativa Deus deu para a igreja, o Senhor Jesus deu para a igreja. O Senhor Jesus deixou bem claro para Nicodemos. O Senhor Jesus deixou bem claro para Nicodemos que o Espírito Santo que viria, que seria o autor daquele novo nascimento, que o Espírito ele sopra onde ele quer. Não sabemos nem para onde ele vai, nem de onde ele veio. Assim é a ação do Espírito Santo. Então, logo, a ação, o agir da salvação, não está, olha só, estritamente voltado para o momento de culto e do apelo. Porque é tratar a salvação relacionando ele e homologando ele aquele momento de culto em que no final é feito o apelo e a pessoa vai. Quer dizer, o Espírito Santo está preso à igreja, a esta questão do apelo. O Espírito Santo ele vai agir, então é lá na igreja, é no culto, ou em qualquer momento que seja pregada a palavra de Deus, que vai se fazer o apelo e a pessoa vai ali. O Espírito Santo está à disposição da igreja nesse sentido. É assim que está na Bíblia? Não está, amados. A Bíblia diz que ele vai para um lado e para o outro. Não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. É assim a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Por isso que eu disse que há possibilidade de a pessoa, quando está indo naquele culto, ela já está indo salva. O Espírito Santo já está na vida dela. Não é o apelo que vai tornar ela salva. Não é o apelo que vai fazer com que o nome dela seja escrito no livro da vida. Porque assim não sou o aferidor da medida. Mas foi assim que justamente aconteceu comigo. Eu estava lendo o livro Força para Viver há um tempo. E foi através desse livro e que o Senhor me levou a fazer uma oração e ainda na minha ignorância. Dado ao vinho, ainda disse, se o meu caminho está errado, Senhor, orando para o Senhor Jesus. Se o meu caminho estiver errado, me perdoa. Eu ainda pus em dúvida, em xeque, a questão da vida que eu levava. Dado ao vinho, gostava da minha cervejinha, da caipirinha e outras coisas mais, né? Que estava atrelada à vida do velho homem. Só que através desse livro, além desta oração, eu passei a ter desejo. Não fui na igreja, nenhuma igreja. Passei a ter o desejo de ler Bíblia. Eu pegava aquele Novo Testamento pequenininho e lia a Bíblia uma vez. Isso no catolicismo. Li a Bíblia na segunda vez. Quando foi na segunda vez que cheguei em Êxodo 20, é que eu saí do catolicismo romano. Porque eu não, ali estava condenando a questão de imagem, de escultura. Só fazer a imagem já é condenável diante de Deus. Não precisa nem se dar o cara, se dá ao luxo de se ajoelhar e se dirigir a uma imagem. Só fazer uma imagem, quem faz, já peca contra Deus, muito mais aquele que se reverencia uma imagem e ora para aquela imagem. Então eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu teria que sair dali, porque ali eu estava em meio, né, a um lugar que o culto era idólatra. Como Israel passou muitas vezes por isso, está na Bíblia isso.
E quando eu fui para esse culto, só para os irmãos terem uma ideia, você que me ouve, ouvindo da palavra de Deus, olha o hino que cantou. Eu fui sentar justamente, o irmão me colocou também do lado da mocidade. E olha só o hino que cantaram, o hino 15. Se é pouco, aí vem o seguinte hino, 171, 169. Aí eu era igual uma criança, amado. Eu chorava ali e me babuceava chorando. Porque esse novo nascimento já tinha acontecido. Aí foi feito o apelo no final do culto pelo saudoso pastor Teodorico. Fez o apelo. E eu fui na minha ignorância como novo convertido. Mas eu já estava, irmão, sobre este afã do arrependimento, né? Porque eu já tinha me arrependido diante do Senhor quando fiz aquela oração. Mas não foi naquela hora que o Senhor já estava tratando em pôr um coração novo, né? Fazer participante desta promessa de um novo coração. Então, por isso que eu creio que muitos que vai no apelo, como eu disse, volto a dizer, não sou auferidor da verdade. Não sou eu. Isso é a Bíblia que diz que o Espírito Santo, a pessoa ela pode não estar na igreja e Deus passa a trabalhar na vida dela e ela vai para onde? Para a igreja. Ela pode estar em tantas situações, ela pode nascer de novo através de uma pregação de um irmão que está no seu trabalho. Ele falando com aquele colega de trabalho, ele fala do Senhor Jesus e naquele momento o Senhor passa a trabalhar naquela vida e colocar ali, né, a sua santa presença, porque não precisa, não é o apelo que legitima a questão de um novo nascimento, mas o agir de Deus. Ele diz: eu farei, eu porei, eu tirarei, eu porei e eu darei. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja o louvor. Então deixa eu só voltar aqui a lição, né, para nós podermos ler. Então aqui diz, olha só. Quando uma pessoa crê a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, aí, da regeneração. Por isso ela passa a enxergar o reino de Deus e ao mesmo tempo a própria necessidade espiritual. Por isso que eu disse que não era antagônico no começo. Não há antagonismo. A pessoa ela vai sentir nojo dos seus pecados, da sua vida. Por mais que ela ouviu falar do Senhor Jesus e ela rejeitou, mas nesse momento aqui ela passa a ver o quanto ela tinha errado, né, e quanto ela desejaria antes de ter acontecido isso. A respeito disso, o nosso Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só a partir do novo nascimento que essa luz que vem morar em nosso coração, resplandecer em nosso coração, como diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Aí passamos a ter uma visão do reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com o mandamento de Deus, como nós já consideramos. Segundo subponto, um coração consciente. Como o centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas aquelas coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe um novo coração, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Terceiro subponto do segundo ponto, que é um coração de quem está em Deus, diz: Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o pensamento e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse
texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso, ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Terceiro ponto, caminho final, promessas para o coração. Um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar no seu coração e o fruto, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta a virtude do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Continuando, vou voltar aqui. Isso significa que a felicidade para o cristão, o telefone tocou aqui, amado, já acabei desligando a gravação em vez de, mas depois eu vou fazer a união das duas. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbio lemos: coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Com consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje, sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Segundo subponto, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo e, por isso, o coração transformado. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. Sobre tudo isto, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E por último, penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Concluindo, nesta lição estudamos a promessa de um novo coração para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é Senhor
que esquadrinha o nosso coração, prova o nosso pensamento e recompensa cada um conforme as suas ações. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima lição, né? O conteúdo em que vamos estar conhecendo. Para tanto, vamos estar aqui orando, tá bom? Pro final, mas já aqui o abraço a todos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E te agradecemos, Senhor, por tudo. Por esse momento que aqui estivemos, por essa promessa maravilhosa, pela qual não só nós, mas muitos já participam. E aproveitamos o momento para pedir, Senhor, e suplicar por aqueles que precisam, Senhor, deste novo nascimento. Precisam, Senhor, ser alcançados por Ti. Faz isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós oramos e te damos graça por tudo. Amém.